está relançando um livro que eu li quando era só esposa e mãe, não é? Ainda não era a crítica literária e a fanática pela leitura. Se é um romancista, dublê de historiador, quer dizer, a sua obra toda realmente vai ficar, você já é eterno, né? Você já é eterno, porque na literatura brasileira é dos nomes que se destacam assim, pela consciência da história com a vida. É um autor que já faz parte da literatura brasileira. Né? A história da literatura brasileira está nos seus livros de mil maneiras. Um prazer enorme, amigo do coração, que eu conheci pela mão de Francisco Marim, no melhoramento há quantos anos, não é? Desde lá, você está no meu coração. Eu quero apenas, desejo acrescentar ao que a professora Nelly Novaes Coelho manifestou, algumas breves palavras, muito breves, porque todos devem estar ansiosos por conhecer o livro do Hernani Donato. É que também o que eu escrevi, que eu escrevi estamos juntos. há 42 anos, está aqui reproduzido, porque foi o texto que o editor e escritor, membro da União Brasileira de Escritores, Nicodemos, ele, por conta própria, iniciativa própria, ele, ao tomar conhecimento da selva trágica, ele imaginou que esse livro deveria voltar ao conhecimento do público. 42 anos passados, algumas coisas podem ser acrescentadas, mas estão inerentes ao meu comentário. Por exemplo, eu me encantei com aquele livro, não só pelo conteúdo, porque o conteúdo depende, para a literatura, que haja uma expressão adequada. E creio eu que esta obra se tornou um dos trabalhos mais bem-sucedidos de toda a produção do Hernani Donato. Ele é historiador, ele é biógrafo, ele é pesquisador, tem uma obra que eu acho que é a mais abundante dos nossos acadêmicos. Ele tem mais de 100 livros publicados. Ele usou, sempre que foi necessário, o Guarani. Então as notas de pé de página ilustram ao leitor que não é conhecedor do Guarani, expressões e convenções da região em que a erva mate era produzida. E um dos pontos curiosos desse livro é justamente esse hibridismo de duas línguas, o tupi e a língua portuguesa, associadas à expressão de uma tragédia. No caso desse livro, a selva trágica, traçada por Hernani, né, se reincorpora ao patrimônio cultural brasileiro, graças principalmente à iniciativa do escritor Nicodemos Sena, se reincorpora ao nosso patrimônio cultural, oferecendo a todos nós uma nova chance, uma nova oportunidade de conhecer as soluções estilísticas, literárias que adotou o Hernani Donato, surpreendentemente, tornando-se um livro incontornável naqueles que estudam a literatura brasileira. Meus parabéns. Sendo um escritor e sendo um homem do norte do Pará, conhecendo este país, este povo desse país, as selvas trágicas que se sucedem ao longo da nossa geografia, ele resolveu ser editor
editor deste país, editor não absolutamente comercial, editor, como diz o Fábio Lucas, não envolvido na política cultural. Editor, diz o Nicodema, de livros de autores que abordassem necessariamente a tragédia do homem nesta terra. Que este livro o satisfaça e que nós tenhamos mais obras, mais reuniões para fazer, igual a literatura brasileira. Muito obrigado. Eu vejo gente aqui até de Botucatu, imagine, né? Eu vejo gente de Campo Grande, eu vejo gente de outros locais que vieram, não pelo Hernani, mas pela história, pelo livro da vida. Muito obrigado. Eu acho melhor, eu sinto que essa literatura que eu faço cresceu comigo. Sou filho de operário, pedreiro, de uma cidade do interior, nos anos 20, quando eu nasci, 22, que então estremunhava entre a agricultura com um colonato italiano, um resto de negros filhos de escravos, e a industrialização e a chegada da ferrovia que mudou mentalidades e modo de vida. E nessas condições, começando a fazer imprensa aos 11 anos, eu convivi com principalmente a gente do trabalho, a gente de diversas etnias, a gente de diversas peles, a gente de diversas atuações, ideologias. Tudo isso criou em mim um fundo social, um fundo que, sem comprometimento ideológico, amava o homem. Logo cedo eu me apaixonei, por exemplo, por Tolstói. A vida mística de Tolstói, o seu idealismo. E quando eu pude até, eu comprei um pequeno pedaço de terra e tentei criar, lá na Serra de Botucatu, uma Iasniaia poliana, que era a área onde Tolstói exerceu o seu missionarismo religioso, místico. Tudo isto fez com que eu me interessasse, porque eu estava um pouco imerso nessa atividade, a vida do colonato italiano, português, alemão, na região cafeeira. E disso resultou meu primeiro romance, que foi O Filho do Destino. O nome não era esse, o título era Sal da Terra. Mas eu estava viajando exatamente no Mato Grosso, quando o editor Cúpulo viu que um gramático lançara um trabalho sobre a partícula expletiva D, e dera a esse trabalho o título de Sal da Terra. Então, espantado com a duplicidade do nome, e sem me consultar, os editores são assim, mais ou menos, arrogantes. Ele mudou para Filhos do Destino. Né? O Filho do Destino é a história do café, dos imigrantes, da passagem da sociedade paulista, do solar, do terreiro, para o pátio da fábrica, para o pátio do trabalho ferroviário e tal. E logo então eu comecei a viajar, a procurar, a conhecer, e eu me destinava um pouquinho à diplomacia, estava me preparando, fazendo sociologia, e quando o professor pediu uma matéria sobre o Tratado de Tordesilhas, mas queria consultas a mapas antigos, discussão política, eu descobri uma cartografia do Morgado de Mateus que falava de um caminho misterioso, Peabiru. Esse nome me agrediu fundamente,
e agride ainda hoje. Um dos livros que eu tenho em preparo para reedição é o Pebiru. E é um caminho que, muito antes de Cabral, ligava Santos ao Pacífico. Isso me apaixonou tremendamente porque passava por lugares onde eu havia brincado de menino. Então, deixei tudo, emprego, estudo, noivado, e fui à procura de retraçar o caminho, porque me dei consciência de que o avanço da pecuária e do soja e de outras culturas estava destruindo todos os restos de uma riqueza arqueológica de mais de 1000 anos. E isto me levou a Mato Grosso. Eu aproveitei e me tornei um pouco de visitante da Companhia Melhoramentos nas livrarias de Mato Grosso. E pude então viajar com mais folga, com mais retaguarda, e me dei conta, procurando, né, uma tese que eu ardorosamente defendo até agora, da presença do viking na aculturação da América pré-colombiana. E essas andanças à procura do caminho me levaram ao Mate, a região do Mate. E me dei conta escandalosamente, fui impactado pelo que vi e sofri como eles o que haviam sofrido, porque eu trazia comigo e trago ainda hoje o drama do operário, o drama do trabalhador, o drama do que não tem voz para se fazer ouvir. Então, meus 3 romances citados, O Filho do Destino, O Selva Trágica e O Chão Bruto, são, eu diria, a história da população que pretende emergir de uma situação de submissão, de quase escravidão, como é o caso do Selva, para se afirmar na sociedade de alguma maneira. Sou, portanto, eu diria que um escritor que busca a alma do povo em atividade de expansão. E parece-me que foi isso que atraiu também o editor, que pelos seus livros, pelo que faz, pelo que seleciona e pela coleção no qual o seu foi ingerido, parece que pensa como eu penso, sente como eu sinto, o que me deixa muito à vontade e feliz.